Jonas capítulo 4. Vamos dar então início à campanha de missões. Vamos falar hoje sobre missões. Semana que vem, se Deus permitir, voltamos à nossa série de mensagens. Já preparando também os irmãos aí para o aniversário da igreja. Já está chegando. Teremos aqui o pastor Paulo Vale. Alguém conhece? Aí? Conhece, né? Foi o primeiro pastor aqui da igreja, irmãos. Então será um tempo de festa, de alegria, de trazer aí a memória da maioria. A minha história é curta aqui, irmãos, mas certamente quem esteve desde o começo consegue aí acessar as suas memórias e compreender como que Deus esteve presente durante 30 anos. 30 anos de igreja, como fala? Oi? De formação da igreja, isso. Tem uma palavra que eu esqueci. Organização, muito obrigado. Por isso que eu gosto dessa igreja, me ajuda. Na hora que dá um branco, na hora que falha, que não é difícil, né? Então vamos celebrar, que Deus faça dessa festa mais um motivo para a gente seguir em frente, a gente saber que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas hoje vamos então tratar do capítulo 4 de Jonas. No amor do Pai vamos completar a missão. Vamos então proceder à leitura. Diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele. Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Creio que todos já conheciam o profeta, talvez seja um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, e é conhecido aí como o profeta fujão. Diante de uma missão, ele decide e acha que é possível fugir da presença de Deus e da missão que Deus lhe concedeu. Queridos, o tema da nossa campanha desse ano, ela vai então nos direcionar para que a gente possa fundamentar aí a nossa responsabilidade, ou seja, lá o ID de Mateus 28, 18 a 20, justamente no amor missionário de Deus ministrado a cada um de nós. Ou seja, esse amor que Deus ministrou conosco é e deve ser um amor que nos impulsiona, que nos motiva, que
que nos induz a cumprirmos essa missão. Então é esse amor do Pai que vai nos mobilizar a compartilharmos o Evangelho da graça de Deus com todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, sem exceção, sem parcialidade. Quem Deus coloca no nosso caminho precisa ouvir que Deus é amor, que o amor do Pai, o amor tão grande do Pai, fez com que Ele pudesse entregar o seu único Filho por amor a nós, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas então viesse a ter vida eterna. Quando nós nos deparamos com esse capítulo de Jonas, o capítulo 4, nós precisamos dar uma atenção muito importante, porque se você prestou atenção na leitura, pode ter trazido aí alguns questionamentos a você sobre o que está acontecendo, por que Jonas está tão irado. Nós vemos aqui um diálogo confrontativo entre o profeta e Deus. E é interessante também compreendermos que esse diálogo, essa ira, essa atitude de Jonas para com Deus, nessa conversa, por meio da oração, conversando com Deus, há então essa oração, ela nasce de algo que está no coração de Jonas, que não é o amor de Deus, mas ela nasce como fruto de uma indignação por causa do amor de Deus. Não é interessante isso? Não é o amor de Deus que mobiliza Jonas a pregar, mas ele está justamente irado, indignado com Deus por conta desse amor, dessa ação amorosa de Deus, dessa intenção redentora de Deus com o povo de Nínive, da misericórdia de Deus em poupar uma cidade que, de acordo com a sua visão, não merecia ser poupada do juízo de Deus. Mas Deus faria justiça quando destruísse completamente aquela cidade. Então, quando a gente fala sobre arrependimento, nós estamos falando sobre esse instrumento que poderia, então, trazer a anulação do juízo divino sobre aquela cidade. Mas não era esse o resultado que Jonas, o profeta de Deus, esperava receber de Deus. Porque ele prega, a cidade se arrepende, veste-se de panos de saco, promove ali um movimento geral da cidade, todo mundo se arrepende, com uma mensagem muito rápida, muito objetiva, parece que meia boca, feita de qualquer jeito. E aí então a cidade se arrepende, porque houve que, caso ela não se arrependesse, Deus viria e puniria a cidade, destruindo ela. Então o que precisa ficar claro aqui para nós é que esse chamado missionário de Jonas para profetizar o arrependimento, declarar então que a cidade precisaria se arrepender dos seus pecados, deveria ter por base a proclamação do amor e da misericórdia de Deus, porque Deus poderia simplesmente destruir a cidade, sim ou não? Mas então vem a mensagem, o profeta é levantado para poder alertar a cidade, porque então esse nível da paciência de Deus estava chegando no seu limite. Ou a cidade tomaria então um posicionamento, reconhecendo Deus como o único Deus a ser adorado, reconhecer que precisariam abandonar os seus pecados. Caso isso não acontecesse, eles seriam então, como eu disse, destruídos. O profeta precisa pregar, o profeta precisa proclamar o amor de Deus, o profeta de Deus precisa anunciar arrependimento para aqueles que estão vivendo numa condição reprovável diante de Deus. Ou será que eu e você achamos que o nosso pecado ele não é contemplado por Deus?
mesmo sendo praticado em particular, em oculto. Não sei se você sabia, mas os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os justos e os injustos. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Deus sabia muito bem os pecados terríveis da cidade de Nínive, como também o Senhor conhece os nossos pecados particulares, aqueles que nós não comentamos, aqueles que não são evidentes, mas que nós também sabemos que precisam de uma ação imediata de purificação das nossas vidas, de santificação, de arrependimento, para que não sejamos alvos do juízo de Deus, porque o salário do pecado não tem o que falar, não tem como. O pecador que não se arrepende, o que resta é o juízo condenatório de Deus. Quando nós vamos analisar a oração de Jonas, que é o que está em destaque aqui para nós, o que será que nós podemos destacar dessa oração? Será que foi de fato uma oração que ao conhecimento de Deus, exalta e proclama o amor de Deus, e esse amor ele nos impulsiona de fato a sermos servos fiéis, obedientes? É isso que está dentro do texto. Quando Jonas está em oração, colocando ali alguns pontos da sua visão, do seu conceito de justiça diante de Deus, como é que está o coração do profeta? Cheio do amor de Deus? Transbordante do amor de Deus? Claro que não. Como eu disse, a oração, ela nasce como fruto de indignação contra o amor missionário de Deus. Por quê? Porque não é um amor destinado somente ao povo de Israel. Porque há na mente de Jonas esse conceito nacionalista. Deus é nosso, a gente não divide Deus com mais ninguém. As outras nações merecem somente destruição, punição de Deus. Ainda mais uma cidade terrível na sua maldade, como era a cidade de Nínive. O que vemos e aprendemos então é que esse amor de Deus é de fato um amor que extrapola as fronteiras de Israel, que vai além, que alcança quem, de acordo com o conceito de algumas pessoas, parece que eles entendem que o amor de Deus não vai muito longe, não pode alcançar o coração mais endurecido que seja, que de acordo com a maldade humana que nós vemos impregnada na vida de algumas pessoas, o amor de Deus não pode alcançá-los, não pode transformá-los, não pode mudar completamente a vida dessas pessoas e o destino dessas pessoas. Nós vemos que essa oração de Jonas, ela vai contrastar com a oração que ele também faz no capítulo 2. E a oração do capítulo 2, qual que é o local de onde Jonas faz a oração? Dentro da barriga do peixe. Não é interessante nós observarmos esses dois momentos em que Jonas parece parar para falar com Deus? No capítulo 2, ele está dentro da barriga do grande peixe, sendo ali preservado, poupado. E é onde, de fato, nesse local, é onde ele, a princípio, vai retomar a sua consciência missionária. E aí é onde ele faz a declaração que está no verso 8 do capítulo 2. A salvação vem do Senhor. Quem abandona, quem não considera, quem não valoriza isso,
despreza o amor de Deus. E aí é onde ele fala, a salvação vem do Senhor. Ela não pode ser desprezada por mais ninguém. Verso 9 aí, né? 8 e verso 9. Percebe, irmãos? Quando nós somos tocados por Deus, alvos da graça, da misericórdia de Deus, Deus nos dá a oportunidade da gente reconsiderar algumas coisas que não são importantes para que a gente cumpra a missão que Deus nos deu. Quem aqui já foi alvo da graça e da misericórdia de Deus? Quem aqui já foi poupado de alguma situação, um acidente, que Deus te curou de alguma enfermidade, você estava num leito de hospital? Irmãos, o meu sogro, não era para ele estar vivo. Da situação que ele se encontrava, dizem os médicos, que a taxa de sobrevivência era tipo de 5%. 5 ou 10%, alguma coisa assim, que sobrevive. Ou seja, ele está dentro dessa taxa, de 5 a 10% daqueles que passaram por uma enfermidade como a dele, onde ele fez cirurgia, como que é? Vesícula? Não. Foi vesícula. O sogro é meu e eu estou perguntando para os irmãos. E supurou. E ele chegou num ponto muito delicado da sua saúde. Poderia ter morrido. E Deus foi misericordioso. Deus o salvou, Deus o preservou. Quantos e quantos, talvez, que estejam aqui, ou estejam assistindo, ou que você conhece, receberam a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus e não fizeram isso. Continuam ainda achando, eu preciso aproveitar a minha vida, eu não preciso voltar para Deus, não preciso fazer nada disso. Deixa, dentro da barriga do peixe, Deus faz com que Jonas entenda quem de fato é Deus e que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não pode ser desprezada. Não faça isso, irmãos. Você está esperando um grande peixe engolir você? O que você está esperando acontecer para que você se arrependa, se volte para Deus, se entregue para Deus? O que você espera acontecer com você ou com alguém para que você tome consciência, o seu coração seja quebrantado, amolecido, para que você se volte completamente para o Senhor? O que falta? Conversa aí com Deus, fala com Deus, não precisa responder. Como eu disse, irmãos, essa oração de Jonas no capítulo 4, logo depois então do capítulo 3, mostrar o arrependimento do povo, deveria ser em que tom a oração? Alegria, celebração a Deus, louvor, glória ao nome do Senhor, por ver pessoas se rendendo aos pés dele, se arrependendo dos seus pecados, entendendo que esse grande amor alcança, transforma, dá vida ao mais vil pecador. Essa não deveria ser uma oração de gratidão a Deus pela salvação daqueles que eram então os seus inimigos? Mas foi isso que aconteceu? Não. A oração de Jonas, ela é permeada de revolta, decepção contra Deus, indignação pela intenção de Deus salvar quem não, segundo ali a sua visão, não merecia salvação. É isso. Juízo condenatório seria mais justo. Punir, condenar ao inferno aquelas pessoas seria muito mais celebrado por Jonas do que a salvação. O que passa na mente de alguns filhos de Deus. Jonas representa muitos dos que são chamados filhos de Deus, em uma mentalidade centralizada em torno de si própria,
onde só ela deve ser alvo da misericórdia, da graça, da bondade, da fidelidade de Deus, das bênçãos de Deus. Deus, se quer abençoar alguém, abençoa a mim. Não faz isso com o outro, não. O outro, eu não vou com a cara dele. O outro é muito chato, o outro é carne de pescoço, o outro é muito ranzinza, o outro só reclama, o outro eu pedi uma coisa para ele, ele não me ajudou. E aí então você começa a selecionar quem serão alvos da graça e da misericórdia de Deus, e Deus só faz colocar a mão assim, falando: o que eu faço com essa pessoa? Eu abençoo ele, mas ele não quer que eu abençoe o outro também. Eu salvei ele, mas ele não quer que eu salve o outro, porque ele não quer ser irmão do outro, ele não quer chamar o outro de irmão. Percebem? Que coração é esse? Que coração é esse? Seria então esse episódio um episódio importante para mim e para você? Tirarmos algumas lições importantes? Sim ou não? Sim. Não tenha dúvida disso. Porque esse aqui é um episódio onde nós precisamos compreender esse amor missionário de Deus, que alcança, que salva, que liberta, que transforma quem? O pior dos homens. Até mesmo o pior ser humano possível pode, pela graça e pela misericórdia do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Você crê nisso? Crê que um assassino, um estuprador, um abusador, um traficante, uma prostituta, pode, de fato, ser alcançado pelo poder do Evangelho? Quando você vê um noticiário mostrando a maldade humana, você faz o quê? Miserável. Merece ir para o inferno essa desgraça. Já fez isso? Muitos fazem. Muitos dos que são chamados povo de Deus. E não conseguem olhar e se lembrar que eles já estiveram dentro da barriga do grande peixe, sendo alvo da graça e da misericórdia do Senhor. 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha o que Paulo faz. Ele se coloca numa situação, num estado pecaminoso, pior do que qualquer outro, porque ele tem pela ação do Espírito Santo, condições de entender quem de fato ele é sem Deus, quem ele foi quando ele estava separado de Deus. E nós não somos flor que se cheira, não éramos, e pela graça e a misericórdia do Senhor, é ainda preciso ter cuidado com a gente, porque num momento onde a gente sai da graça, as pessoas não podem ficar perto da gente, que é capaz da gente magoar, da gente entristecer com as nossas ações ou com as nossas omissões, porque somos pecadores. Efésios capítulo 3, 17 a 20. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha o amor de Deus, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede, que extrapola, que extravasa todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pregar o Evangelho é fazer com que esse Evangelho alcance todos. Porque é um amor grandioso. É um amor que não está limitado na nossa própria compreensão acerca do amor de Deus.
no nosso próprio senso de justiça, o que é certo, o que é errado, quem merece, quem não merece ser salvo. E aí é importante você perguntar para você mesmo, o que foi necessário para que você chegasse à compreensão do seu próprio estado terrível de corrupção e de condenação eterna. O que Deus fez por você? Onde você estava? Fazendo o quê? Em que situação? Quais eram os seus vícios? Quais eram as suas práticas? Como eram os seus relacionamentos? Quando Cristo entrou na sua vida, o que mudou? O que transformou? O que esse amor, como esse amor impactou a sua vida de uma maneira tão poderosa que você mudou da água para o vinho. Não é porque a igreja impôs absolutamente nada, mas é porque você entendeu o amor de Deus por você. E isso fez com que você não permanecesse no mesmo estado em que você se encontrava. Preste atenção nisso que eu acabei de falar. Porque domingo após domingo, o amor de Deus tem sido pregado aqui nessa igreja. De diversas formas podemos perceber o amor de Deus aqui. Não somos uma igreja perfeita. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós viemos aqui, praticamos os nossos rituais religiosos e voltamos para a nossa casa do mesmo jeito. Porque eu já ouvi isso. De pessoas falar assim, está sendo com algo muito mecânico. Ir à igreja, fazer o que eu preciso fazer, está sendo muito mecânico, então eu cheguei no meu limite, eu preciso procurar um outro lugar. O que leva alguém a entender que o seu tempo assumiu um aspecto mecânico de cultuar? Fica para nossa reflexão. Mas precisamos aqui novamente voltar para tentar entender o que Jonas está então colocando diante de Deus, ou esse motivo do conflito. Como eu disse, a justiça de Jonas está em conflito com a justiça de Deus. Para Jonas, a sua justiça deve prevalecer sobre a justiça de Deus. Quem está certo? Quem está mais certo? Deus ou o profeta? Na mente do profeta, é claro que é ele. Deus não é justo. A justiça de Deus seria cumprida se ele punisse, destruísse. Mas agora ele vem e salva. Deus não é justo em salvar. Deus é justo em punir, em castigar. Essa é a justiça de Jonas. Mas o que nós vamos também perceber, irmãos, é que Deus está também num processo de tratamento com o profeta. Como que Deus deseja trabalhar no coração e na mente dos seus servos, para que o seu amor se torne a base para a conclusão da sua obra missionária. Então aí eu quero destacar no verso 2 e 3, o primeiro ponto de discussão. Porque, como eu disse, Deus está, enquanto conversa com Jonas, enquanto ele está ali derramando sobre Deus toda a sua indignação, Deus está num processo de ensino. Graças a Deus pela paciência divina. Porque se Deus fosse impaciente, ele teria já consumido todos nós. Então, nos versos 2 e 3, eu entendo que Deus procura desconstruir o nosso senso de justiça própria e possíveis justificativas para o não cumprimento da nossa missão. Verso 2 e 3. Nesses dois versículos, o que nós precisamos fazer para entendê-lo corretamente é fazermos uma pergunta. Qual foi então o argumento usado pelo profeta como justificativa pela reação dele? Uma reação negativa ante essa ministração da mensagem de arrependimento, perdão divino ao povo. Qual foi o argumento? Olhando no texto, no versos 2 e 3,
nós podemos saber que argumento furado ele usou. E olha que interessante, ele ora ao Senhor, dizendo o quê? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Aí ele fala, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha, desculpa, eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. Olha quanta coisa ruim. Quem Deus é? Boa desculpa. Dizer que Deus é bondoso, dizer que Deus é compassivo, que Deus, no final, ele se arrepende de castigar as pessoas. Bom argumento? Não, certamente não. Mas é interessante que no verso 3 ele diz, olha, diante de tudo isso, eu quero morrer. Me mata, porque diante desse amor do Senhor, eu só quero pedir a morte. Descrição perfeita do caráter de Deus. Mas essa não é uma justificativa para se fugir da missão de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor de Deus. Na verdade, é justamente isso que deve ser o motivo do nosso id. É sim para Jonas o motivo do conflito, o amor bondoso de Deus em poupar os seus inimigos. Mas para nós, deve ser um agente motivador, saber que Deus é bondoso, compassivo, né, tem pavio longo, que Ele está dando uma oportunidade das pessoas se arrependerem. Então Jonas é esse missionário que, quando se olha para o seu amor, ou tenta definir o seu amor, nós vemos aqui um amor condicional. É aquele que ama condicionalmente, é aquele que seleciona, então, aqueles que merecem ser salvos e determina quem merece ser condenado. Como eu disse, Jonas está nada mais, nada menos do que identificando pessoas dentro da igreja. Pessoas que dizem, olha, você é muito boazinha, merece o céu. Você é miserável, pecador, você vai para o inferno. Baseado em quê? Qual é o critério? Essa justiça do profeta anula, então, qualquer possibilidade de misericórdia. Mas e a justiça divina? Quando há ministração da mensagem, do amor de Deus, e quando há arrependimento, o que essa justiça faz? Porque nós precisamos olhar para Cristo, e quando falamos sobre justiça, nós temos o que é chamado na teologia de justiça imputada. Então não é a nossa justiça pela qual nós somos salvos. Nós somos salvos, e aí entra o termo justificação, fala sobre a justiça de Cristo que é imputada a nós, por isso que nós não somos condenados. Porque se fosse a nossa justiça se tornando um instrumento para a nossa salvação, nós já estaríamos condenados há muito tempo. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, a sua justiça foi imputada sobre mim e sobre você, anulando a dívida, tirando a nossa culpa, e não só tirando a nossa culpa, mas colocando ainda um grande crédito na minha e na sua vida. Não é só tirar aquilo que nos condenava, mas é colocar sobre a minha e sobre a sua vida algo que não somente nos aproxima de Deus, mas nos torna filhos de Deus. É diferente? Tem um peso maior, tem uma importância maior para cada um de nós aquilo que Jesus Cristo fez? Ou a gente descarta, ou a gente rejeita como se nada fosse isso? Então não tem como a gente justificar absolutamente nada, nenhuma negligência missionária, usando aí esse senso de justiça corrompido.
Quando isso acontece, nós estamos fazendo o quê? Desprezando o que Cristo fez por nós. Desprezar o amor de Deus, desprezar o sacrifício de Cristo, é então rejeitar aquilo que Ele fez por nós, para que nós não fôssemos condenados. Romanos capítulo 5, 8 e 9 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Justiça que foi imputada a nós, que nos livra do justo preço ou do salário do pecado, que é a morte. Você valoriza aquilo que Jesus Cristo fez por você? Como que você vai sair daqui dessa noite? Em termos de reações, em termos de você se prostrar aos pés do seu Salvador, ao ponto de você entregar a sua vida, o seu bem mais precioso, nas mãos do Senhor. Parar de ser apenas alguém que transita nesse ambiente da fé, mas alguém que experiencia, alguém que desfruta, alguém que entende o que está acontecendo aqui, que não é absolutamente rituais religiosos, não somos religiosos, mas estamos aqui prestando um culto ao Deus vivo, como fruto de gratidão a Deus, pelo que Ele fez por nós. Além de Deus procurar desconstruir o nosso senso de justiça própria, e talvez possíveis justificativas para o não cumprimento da nossa missão, Deus também procura realinhar o nosso senso de valor ao dele. Isso nós vemos nos versos de 4 a 11. E são nesses versos que nós podemos perceber mais alguns atributos de Deus. Como que esses atributos, eles são então aplicados nesse processo, como eu disse anteriormente, didático de alinhamento de valores. Deus trabalhando com o profeta para que o profeta possa entender um pouco melhor o coração de Deus. Realinhar então esse senso de valor. O que para você vale mais? Então a ideia que esse texto propõe é que ninguém que é convocado para a obra missionária deve valorizar mais coisas do que pessoas. Ou seja, vidas importam mais do que qualquer outra coisa. Qual que é o seu senso de valor? Você valoriza mais pessoas? Você valoriza mais coisas? Ou você valoriza mais pessoas? O que é mais importante? É uma pergunta justa, mas que para algumas pessoas pode ser uma pergunta difícil de responder. Sabe por quê? Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Está ali. Se o seu coração está em coisas, pessoas são colocadas em segundo plano. Eu valorizo mais o meu carro, não acontece isso às vezes? Valorizo mais os meus bens, valorizo mais o meu lazer, aquilo que eu preciso fazer por mim mesmo, e pessoas vão sendo colocadas em segundo plano. Todo esse diálogo na narrativa assume então um processo importante e necessário que talvez precise acontecer nas nossas vidas, que é um processo corretivo, que na minha e na sua vida ajustar algumas coisas. E nós vemos no profeta que o coração do profeta, de fato, não está alinhado ao coração de Deus. E certamente isso dificulta a conclusão da obra missionária.
Em que sentido? No sentido de que o amor pelas almas perdidas não é o principal fator motivador da missão, mas simplesmente uma obrigação ministerial. Eu tenho que evangelizar, droga, viu? Tem que fazer isso, né? Porque estão me forçando a entregar um folhetinho, a fazer isso, e eu não queria fazer. Obrigação? Só, pura e simples? Ou é simplesmente uma consciência de responsabilidade que não pode ser transferida, e a qual nós fazemos por amor a Deus, induzidos, motivados por amor a Deus, aquele que se entregou por nós, e a gente quer compartilhar isso com todos. E como que Deus usa a estratégia? Deus, nos versos 6 e 7, vemos Deus fazer nascer uma planta no seu curto espaço de tempo. É claro, ela traz ali alegria, protege Jonas do sol, mas com a mesma rapidez que ela nasceu, ela desaparece. Deus faz o que ali? Um bicho, uma lagarta, vai, come, destrói a planta, e quando Jonas se dá conta disso, ele fala que quer morrer. Esse é o processo didático de Deus. A providência divina ministrada então para a salvação dessas pessoas, as quais elas, por conta do pecado, elas não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. É isso que o pecado faz com algumas pessoas. É isso que Deus está tentando incutir na cabeça e no coração do profeta. Como é que você valoriza mais uma planta que você não fez nada para que ela nascesse? Você não regou, você não cuidou nada, eu que dei para você, da mesma hora que veio, ela sumiu, e você está reclamando? Você pode reclamar do quê? Tem mais de 120 mil pessoas que não conseguem distinguir a mão esquerda da direita. Será que eu que criei eles não deveria ter compaixão deles? Percebem como encerra o capítulo 4? Com uma pergunta. Acabou a conversa. Acaba-se o diálogo, a conversa entre o profeta e Deus com uma pergunta para que você possa ir embora para sua casa e pensar naquilo que foi falado. Para que você olhe para as suas experiências com Deus, manifestações da graça, da misericórdia de Deus, em você ter o que comer, vestir, ter uma família saudável, e você aprender a ser mais grato a Deus. E essa bondade de Deus sobre a sua vida motivar você a sair da sua casa, da sua zona de conforto, da sua poltrona do papai, para que você possa ir compartilhar o evangelho com quem não tem. Motivado não por uma consciência meramente de obrigação, mas por consciência de um amor que precisa ser transbordante nas nossas vidas. Encerro a minha mensagem nessa noite. Compartilhar o amor do Pai através do sacrifício do Filho é possibilitar que essas pessoas, assim como nós, sejam reconciliadas com Ele. Por que levar o amor de Deus a essas pessoas? Porque existe um ministério, o apóstolo Paulo chama de ministério da reconciliação. E ele fala: reconciliem-se, por amor de Deus, reconciliem-se. Eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, se reconciliem com Deus. Voltem ao seu Criador. Abandonem a sua vida de pecado. Para de ficar brigando por coisas pequenas. Volte-se para ser de fato um servo obediente do Senhor, que valoriza a obra do Senhor, as coisas do Senhor, tudo quanto envolve as coisas de Deus. Trate essas coisas com mais carinho, porque aquilo que nós fazemos aqui, fazemos, claro, para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, mas fazemos isso aqui para que vidas sejam alcançadas. E tem gente brigando por coisas pequenas dentro da igreja.
vivendo a sua vida miserável, dentro do seu mundinho, sem cumprir a sua missão. Não é para trazer indignação para a gente? Sem dúvida. Porque traz ao coração de Deus, quando a gente perde tempo com aquilo que não poderia fazer a gente perder tempo. E a gente deixa de dar atenção àquilo que é imprescindível. Porque enquanto nós ficamos discutindo sobre coisas irrelevantes dentro da igreja, tem gente morrendo fora. Já parou para pensar nisso? Será que a gente não precisa de fato rever essas coisas? Realinhar o nosso senso de valor ao de Deus, é recebermos o coração missionário de Deus e sermos instrumentos de reconciliação. Você é instrumento de quê? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Que nós saiamos daqui nessa noite em plena consciência de propósito missionário. Nós estamos aqui sendo igreja por um propósito. Não é o pastor o centro das atenções, não é qualquer outro ministério aqui, não são pessoas, mas é Cristo. Nós somos falhos, certamente. Mas Cristo precisa ser o centro de tudo, porque Ele que é um instrumento para reconectar a gente uns aos outros, enquanto estamos reconectados, somos reconectados ao Pai, por meio de arrependimento, por meio de perdão, somos reconectados uns aos outros, quando nós pedimos perdão uns aos outros, pelas nossas falhas. É isso que alegra o coração do Senhor, para que a gente pare de brincar, de ser cristão, e a gente seja de fato crentes obedientes. Deus, obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Que essa mensagem seja gravada em corações e mentes, para que a partir de hoje sejamos quem até então antes não fomos. Que sejamos cumpridores dessa missão excelente de levarmos o evangelho da paz, da reconciliação, àqueles que ainda estão separados do Senhor. Não deixa, Deus, que estejamos de braços cruzados enquanto pessoas morrem sem ouvir a Tua palavra. Que sejamos uma mensagem viva de que só o Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma. Que ainda sem palavras possamos proclamar verdades que salvam. Cuida da nossa igreja, Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja visitando os corações aqui, para que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas saia com um compromisso contigo, de ser crente, de ser servo, de ser o missionário do Senhor, e levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem a Ti. Faz-nos, ó Deus, uma igreja missionária, em nome de Jesus que oramos. Amém.